irmãos, nós vamos dar continuidade então na nossa série deste mês, que estamos falando sobre família, a família segundo a vontade de Deus. Esse é o nosso tema que estamos abordando. Então, no domingo passado nós demos início à nossa caminhada sobre família e apresentamos à igreja alguns do que nós chamamos de pressupostos, aquilo que nos é fundamental na abordagem desse assunto. E nós, então, vimos que a nossa abordagem ela é bíblica, ela é uma exposição bíblica deste assunto. A nossa abordagem não é antropológica, não é sociológica, não é psicológica, é uma abordagem segundo as Escrituras. Então, isso vimos também que é muito importante que a família entenda o seu papel olhando para o Senhor e refletindo na família, nos nossos relacionamentos familiares, aquilo que Deus é, ou seja, vivendo para a glória de Deus, manifestando os atributos de Deus que Ele nos comunicou. Mas nós também vimos que o ser humano é pecador, não é? Então, a família também tem as suas lutas e dificuldades, o casamento, a educação de filhos, o relacionamento de filhos com os pais, porque somos todos pecadores, carentes da graça de Deus. Mas nós também vimos a obra do Espírito Santo, a obra de Cristo na nossa vida. Nós não somos escravos do pecado, nós temos o Espírito Santo para nos capacitar toda boa obra, nos conduzir nas veredas da justiça. Nós fomos regenerados, a nossa vontade foi santificada. Nós lemos, por exemplo, o texto lá que fala do fruto do Espírito, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, etc. Para nos mostrar que as lutas que nós temos por causa do pecado, nós podemos, em Cristo Jesus, vencê-las, superá-las e avançar na união, no amor, na fraternidade especial que é a família de Deus, e a família cristã vencendo, avançando com graça no poder do Espírito Santo. E por fim, o último ponto da nossa exposição do domingo passado foi a importância da igreja. Como a igreja é importante. A igreja é a casa da família de Deus. Como é importante congregar, como é importante participar de uma congregação, de um lugar onde a palavra do Senhor é pregada com fidelidade, onde Cristo está sendo anunciado, onde o Evangelho está sendo pregado, e participar da ministração dos sacramentos, dos meios de graça, a oração, leitura da palavra, enfim. Os nossos filhos, por exemplo, ter amizades santas, jovens que tenham o mesmo foco de vida que é a glória de Deus. Os casais que estão se formando ou estão se iniciando, ter casais mais experientes para compartilhar experiências, bons conselhos, à luz da palavra. Enfim, nós citamos N motivos importantes para nós permanecermos firmes na congregação, não deixarmos de congregar, porque é muito importante, muito precioso para a igreja, para a família de Deus. Então, hoje, o que nós vamos abordar? Qual o tema de hoje? O tema de hoje é o seguinte: o que é o casamento? Então, nós vamos começar hoje a falar sobre casamento. O que é o casamento? No domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos perguntar ou responder, melhor dizendo, para que é o casamento? Para quê? O que é, domingo que vem, para quê? E depois nós vamos analisar a questão da educação dos filhos, certo? E posteriormente, o papel dos filhos com relação aos pais, principalmente ali no 5º mandamento, que é honrar pai e mãe. Antes de ler o texto bíblico de abertura, vamos fazer uma oração humilde, pedindo que o Senhor nos ilumine e nos conceda graça. Pai, em nome de Jesus suplicamos que o Senhor venha desvendar nossos olhos, para que possamos compreender as maravilhas da Tua lei, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 18. Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 18. O que diz as Escrituras?
A partir do versículo 18 diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-o ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém. É o texto das Escrituras que nos mostra a instituição do casamento, né? Vamos já analisar um pouquinho esse texto e perceber alguns princípios importantes para nós entendermos a natureza do casamento, o que é o casamento. Mas antes, pensem comigo, nós estamos enfrentando uma grande crise cultural. Nós estamos enfrentando um momento bastante turbulento no nosso país e no mundo, né? O nosso país está passando aí por uma luta bem interessante, onde nós estamos vendo grupos, pessoas interessadas em remover da nossa sociedade os valores judaico-cristãos, né? Os princípios bíblicos cristãos estão... muitas pessoas trabalham com ideologias, com políticas, no intuito de remover do mundo ocidental, da sociedade, os valores morais, os princípios da palavra de Deus, os princípios cristãos. E isso é muito interessante porque no lugar desses valores, eles querem colocar uma ética, né, uma moral estabelecida por aquilo que dá prazer. O que vai definir o que é certo e o que é errado é o que o ser humano tem prazer. Se ele sente prazer, então isso que é certo, né? É um país, uma moral hedonista, onde parece que o único alvo do ser humano é ter prazer. E, além disso, nós encontramos grupos também que nós chamamos de pragmatismo, né? O que vai estabelecer o que é certo ou errado é aquilo que dá certo, conforme aquilo que eu penso sobre a vida. E assim, meus irmãos, uma verdadeira confusão tem tomado conta do nosso tempo e nós estamos vendo uma verdadeira luta interessante, alguns grupos tentando promover uma certa engenharia social, querendo desconstruir, é uma palavra muito usada, o que era os valores tradicionais, né, do passado. Por exemplo, família, é preciso rever isso, é preciso estabelecer um novo conceito de família, é a família moderna, né, e aparecem várias sugestões. Isso tem trazido, meus irmãos, muita luta, muitas mazelas. O número de divórcios tem aumentado, o número de adolescentes engravidando, abortos e muitas coisas terríveis têm acontecido no nosso país por causa dessa rejeição dos valores de Deus, da lei de Deus, e essa troca por valores que são relativos, e isso tem trazido muito a nossa sociedade a um afundamento moral, e muito triste ver tudo isso. Agora percebam, nesse processo todo, o casamento é bombardeado, é o grande alvo dessas pessoas, desses grupos, às vezes até do Estado, desses grupos ideológicos e etc. A pergunta é a seguinte: por que o casamento é tão bombardeado? Por que há
uma munição é gasta com intensidade direcionada ao casamento. Vocês já pararam para pensar sobre isso? O casamento e a família? É exatamente a resposta, você encontra na própria importância do casamento para a sociedade, na própria importância da família para a sociedade. Aí você entende o porquê de tanta guerra que o casamento tem enfrentado, que a família tem enfrentado, tanto ataque, exatamente por causa da importância. O casamento é a pedra fundamental da sociedade. A família é a pedra fundamental da sociedade. Nós lemos aqui em Gênesis que é a primeira instituição que Deus criou. Deus criou o homem e depois criou a mulher e os uniu. Não é? E surge então o casamento, surge então a família, e a família é criada antes do Estado, a família é criada antes da própria igreja, a família é criada antes das escolas, a família é criada antes de tudo, e ela passa a ser a base de tudo. De tal maneira, meus irmãos, que se a família vai mal, tudo vai mal. Se o casamento vai mal, toda a sociedade sofre com isso. Se o casamento vai mal, a igreja vai mal. Não é? A sociedade como um todo fica doente, sofre. Então, muitas das mazelas que nós encontramos por aí na sociedade, esse caos moral, esse caos que nós estamos vivendo, você pode encontrar a razão disso na família fragmentada, na família que está sendo atacada, os valores cristãos que estão sendo jogados fora, essa tentativa de reestruturar o que é a família. Então, meus irmãos, isso é uma coisa muito preocupante, nós devemos pensar seriamente sobre isso. A falência da nossa sociedade deve-se à crise da família. A falência do nosso tempo se deve exatamente à crise da família. Na crise da família está a gênese, né, de todo o caos que nós estamos enfrentando. E esses grupos que tentam desintegrar a família, né, eles mal sabem que, em fazendo isso, estão ferindo a própria sociedade que vivem. É interessante pensar sobre isso. É por isso que nós precisamos analisar com muito cuidado o que diz a Bíblia sobre casamento, sobre família, sobre educação de filhos e etc. E precisamos estar muito bem fundamentados nisso. Mas vejam, ainda tem uma outra questão. Toda essa guerra cultural que nós estamos vendo e tudo isso que está acontecendo tem um pano de fundo espiritual. É uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual que nós estamos vivenciando. Por quê? Porque Satanás, o grande inimigo, né, o arqui-inimigo da igreja, né, do Senhor e também da família, ele sabe, ele entende muito bem que se a família adoecer, a sociedade como um todo vai gemer e vai ser fragilizada. E ele então ataca com fúria a família e principalmente a família cristã. A família cristã não está imune a esses problemas, a esses ataques. E vejam, aí está, mas isso a gente vai ver depois em outro momento, mas um grande desafio do mundanismo, por exemplo, né, que é a família cristã se tornando parecida com o mundo. Né? Então, e ela, por causa disso, fica fragilizada e não cumpre o seu papel na sociedade, que é glorificar a Deus, pregando o Evangelho e promover o crescimento do reino de Deus. Mas isso a gente vai ver com mais detalhes lá na frente, ok? Então, meus irmãos, por isso nós precisamos olhar as Escrituras com muito amor, com muito zelo, com muito cuidado e procurar entender, então, o que é o casamento. Isso, que era antes uma pergunta simples de responder, hoje, no nosso tempo, virou uma coisa muito difícil. Você perguntar por aí o que é casamento, você vai encontrar N respostas. Cada cabeça tem uma ideia sobre o que é casamento, quem deve casar. Né? Muitos declaram a falência do casamento, muitos dizem que o casamento não serve para nada, é um inferno existencial. Né? Muitos já declaram a falência do casamento, outros querem formar casamentos, uniões, que Deus não aprova. Né? Então, o nosso tempo é um tempo difícil.
e nós precisamos olhar para as Escrituras para ver o que é, então, casamento. Vamos começar percebendo que em Gênesis nós temos o padrão divino para toda a sociedade. Gênesis, que nós lemos, nós temos o padrão divino para todos os povos. É o padrão absoluto, não é? É o padrão de Deus para todo ser humano. Mas lembre-se de uma coisa, uma curiosidade. Gênesis é escrita também, foi escrito por Moisés para o povo que estava ali entrando na Terra Prometida. Precisamos lembrar disso. Tá? Aquele povo tinha saído do Egito depois de passar séculos ali, né, no Egito, em escravidão, e agora ele estava muito prestes de entrar na Terra Prometida. E Moisés agora precisa mostrar para eles já conheciam em certo sentido o libertador, o Senhor Deus, eles já sabiam que esse Deus havia tirado eles com mão poderosa do Egito, usando Moisés como instrumento. Então, eles sabiam que o Senhor estava dando a eles aquela terra, eles sabiam então que o Senhor era o seu legislador, porque Ele deu para eles mandamentos, por exemplo, os 10 mandamentos que nós conhecemos, e as leis para o culto, para reger a vida familiar, mas eles precisavam também aprender que esse Deus que é o libertador e é o legislador, é também o Deus criador de todas as coisas. E é o Deus também que criou a família, que criou o ser humano com dignidade, né? A sua imagem e semelhança, e criou homem e mulher para formar família. Eles precisavam entender isso, porque quando eles estavam no Egito, eles também se misturaram com muitas coisas erradas. E quando você lê o Pentateuco, você vai encontrar, por exemplo, problemas que a lei vai restringir e proibir, porque estava afetando a comunidade de Israel. Né? É abominável ao Senhor deitar homem com homem. O incesto também é condenado nas Escrituras, no Pentateuco. Então, a família que estava prestes a entrar na Terra Prometida também estava sofrendo. E agora precisavam aprender qual o padrão de Deus absoluto para eles e para todos os povos e também para nós no nosso tempo. Ok? Então, os leitores que imediatos do texto de Gênesis estavam aprendendo, assim como nós estamos aprendendo hoje, que o Senhor Deus é o Criador, e por ser o Criador, é Ele quem determina, não é, como a família é formada, quem deve formar a família, quem casa. O Senhor tem o direito de legislar sobre a sua criação. Isso é interessante a gente partir desse ponto, tá ok? Agora vamos olhar, meus irmãos, a questão do que é o casamento. O que é o casamento? Em primeiro lugar, vocês perceberam que o Senhor Deus viu que o homem estava só, e o Senhor Deus, então, entendeu, ainda bem, né, que não era bom que o homem estivesse só. E Ele fez, então, para o homem, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Tá? Uma companheira para lhe ser auxiliadora, uma auxiliadora idônea. Então, o primeiro ponto que a gente pode perceber sobre o que é o casamento é que o casamento é uma aliança de companheirismo. Companheirismo, onde ambos serão companheiros. Tá? Em primeiro lugar, o casamento tem essa característica especial de ser uma união de companheirismo, uma aliança de companheirismo. E vocês já pararam para pensar? Uma coisa muito bonita é que foi Deus quem achou que não era bom que o homem estivesse só. Você não encontra no texto bíblico Adão reclamando, né? E foi o único momento que Adão olha, o Senhor Deus olha e vê algo no mundo que Ele criou que não é bom, né? Que é exatamente a solidão do homem que Ele criou à sua imagem. Então Ele decide presentear este homem com uma companheira pactual, uma esposa, uma auxiliadora. Tá? Esse aspecto fantástico do casamento. O que é casamento? Em primeiro lugar, é essa aliança, essa união que tem um aspecto forte de companheirismo, companheiros, vidas que se unem num forte companheirismo.
Tem um texto nas Escrituras que eu coloquei aqui também no slide para vocês acompanharem, lá em Malaquias, o capítulo 2. É bem interessante, o texto é pesado porque o Senhor Deus está reprovando a infidelidade do povo de Israel. Mas tem umas duas palavras-chave que nos ajudam a compreender esse aspecto importante do casamento como uma aliança de companheirismo. Vejam lá. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha, olha só, da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Pergunto a vocês, quem foi testemunha? O Senhor. Foi testemunha de quê, irmãos? Da aliança entre aqueles homens e as mulheres, né? As esposas, né? No caso, a esposa, né? A companheira da tua mocidade. Vejam a continuação. Com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, os homens estavam sendo infiéis, traindo as suas esposas, e o Senhor os reprova no texto de Malaquias, e exorta e repreende aqueles homens, falando que eles estavam quebrando o quê? Uma aliança. Não é? E diz assim, a mulher da tua mocidade. Vejam, casavam e caminhavam juntos por anos, não é? Desde a mocidade, construindo, lutando juntos, e de repente se desfaziam daquela aliança por motivos banais, e adulteravam, eram infiéis e lançavam fora a mulher. E o Senhor então repreende, dizendo assim, esta mulher, a tua esposa que tu desprezas, não é? Ela é tua companheira e mulher da tua aliança. Percebe, meus irmãos, como é forte essa ideia de uma aliança de companheirismo, né? Quem é a sua esposa, meu irmão? Que você assumiu diante do Senhor? Ela é sua companheira, né? É sua companheira, a mulher da tua mocidade, verdade? Quem é o seu marido, minha irmã? O que é o casamento? Ele é o seu companheiro, né? E foi feita uma aliança preciosa, solene, seríssima, diante do Senhor. O Senhor como testemunha de um pacto, de uma aliança. O casamento é um pacto solene, não é? Uma aliança solene diante do Senhor, onde cônjuges se abraçam para serem companheiros eternos dessa jornada espetacular, difícil que é a vida, claro, mas foram feitos um para o outro, companheiros. Tá? Meu Deus, como o mundo tem desprezado isso. Como o mundo tem desprezado isso. E nós, por causa dessa bagunça, malmente se unem, mas às vezes se unem como um olhando para o outro como inimigo, né? E às vezes com os interesses mais mesquinhos por trás. Não há um interesse de companheirismo, de vidas que se unem em amor para caminhar juntos. Ok? Muito bem. Está dando para compreender, irmãos? Vamos ver a outra característica do que é o casamento. Então, em primeiro lugar, é uma aliança de o quê? Companheirismo. É uma aliança de companheirismo. Tá certo? Em segundo lugar, percebam, à luz da palavra de Deus, que o casamento também, ele é monogâmico. Tá? E ele também é heterossexual. Ele é monogâmico e ele é heterossexual. O homem estava só, não é verdade? E Deus não criou para ele duas mulheres, mas uma. É monogâmico. Tá? Deus não criou para o homem o outro homem, mas criou uma mulher para casarem. Ok? Vejam, no Novo Testamento, as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo confirmando, afirmando exatamente esse princípio estabelecido na criação. Vejam lá, Mateus capítulo 19, também está no slide, eu coloquei para vocês acompanharem, né? Versículos 4 a 6. Diz assim, então respondeu ele, o Senhor Jesus, né? Não tendes lido que o Criador,
Criador, é preciso estabelecer isso, deixar claro que se trata daquele que nos criou, tá bom? O Criador, desde o princípio, fez o quê? Homem e mulher. Homem e mulher. E continua o texto. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso é uma pergunta, né? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe quem? O homem. Então percebam que o casamento é uma aliança de companheirismo, formada, solene, assumida diante de Deus, tá certo? Mas é também monogâmico, então é condenado o que é poligamia, né? No Antigo Testamento vocês vão encontrar, inclusive, servos de Deus com várias mulheres, mas vocês estão percebendo que isso é um desvio da vontade do Senhor. E isso trouxe para muitos deles, para todos eles, consequências muito sérias, né? É só olhar, por exemplo, a história da vida de Davi, Salomão, que o texto bíblico diz que as muitas mulheres perverteram o coração dele, tá? Então, a poligamia nunca foi aprovada, nunca foi sancionada, tá? A monogamia é o padrão de Deus, um homem casando com uma mulher, e o aspecto heterossexual é o padrão bíblico, é o padrão escriturístico para a formação do casamento, para a família, tá bom? E isso é que diz as Escrituras. Está dando para compreender, irmãos? Então, nesse texto que nós lemos também, nós percebemos uma outra característica do casamento. O casamento também é uma união inviolável, né? É uma união indissolúvel, que ela não pode ser quebrada. Pronto, melhor dizendo, inviolável nesse sentido. Vejam que o Senhor Jesus disse que o que Deus uniu não separe o homem. Então, o homem deve levar isso muito a sério. Ele não deve quebrar a aliança. E outros não devem trabalhar para que essa aliança dos cônjuges que foi formada diante do Senhor, seja quebrada, seja violada. Porque isso é abominável diante do Senhor. Malaquias, nós vimos o texto onde o Senhor está reprovando homens infiéis, que estão abandonando as esposas, as companheiras da mocidade, e quebrando a aliança. E o Senhor Jesus também estava condenando o seu tempo, porque o casamento havia sido banalizado e os homens estavam abandonando as mulheres por qualquer coisa. Isso era muito sério, meus irmãos. Então, o casamento é também inviolável. Gênesis capítulo 2, 24 diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É uma união especial. A união conjugal é a mais profunda união que há em toda a terra. É profundíssima. Quando o homem se dá em casamento à sua mulher, ele experimenta a união mais íntima que há na face da terra, mais profunda. Então, antes do casamento, eram dois. Depois do casamento, um só. Uma só carne. Né? Então, é como se fossem duas pessoas numa só alma. Né? Então, a união conjugal, ela é profunda, ela é íntima. Então, são duas pessoas que agora, mesmo distintas, mas elas são agora uma só carne. E é impressionante isso. É impressionante porque, às vezes, a gente não para pensar nisso, da seriedade que é unir-se, né, a uma esposa, a um cônjuge. A relação conjugal é a mais estreita e profunda que existe. Ela é mais estreita e mais profunda, inclusive, do que a relação entre pais e filhos. Tá? E vejam, isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas pensam assim: olha, vocês, falando a um casal que vai ter filhos, né? Olha, quando vocês tiverem filhos, vocês vão ver o que é o amor. Né? Irmãos,
Não. A união conjugal é mais profunda do que a união dos pais com seus filhos. Então, quando eu ouço um pai ou uma mãe dizendo que ama mais o filho do que o cônjuge, eu me preocupo muito, porque algo não vai bem. Algo não está certo. Nós não nos unimos numa só carne com nossos filhos, mas o marido se une numa só carne com a sua esposa, e a esposa com seu marido. E às vezes nós perdemos o controle disso, porque quando os filhos chegam, né, eles chegam tomando conta. É muito gostoso ter filho, né? É uma alegria. E a gente acaba centralizando a nossa vida para o filho. Então os cônjuges às vezes esquecem um do outro e vivem somente para os filhos. E sabe o que acontece? Lá na frente, quando os filhos vão embora, se dão em casamento e saem, porque isso é uma coisa interessante, né? Que é o aspecto também do desligamento, né? Ele deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Então, os nossos filhos um dia nos deixarão. E cônjuges que se dedicaram a vida toda e única e exclusivamente aos filhos e esqueceram um do outro, quando os filhos vão para formar outra família, eles ficam sem saber o que fazer da vida. Isso é muito sério também. Então, irmão, ame sua esposa. Irmã, ame seu marido. Ame seus filhos, mas ame mais seu marido. Ame mais sua esposa. Não esqueça isso, tá? Os filhos foram nos dados, eles são herança do Senhor, são bênçãos de Deus para nós. Mas nós devemos lidar com a chegada deles e com a vida deles, com a permanência deles conosco, com sabedoria, no temor do Senhor. Tá? Deu para compreender isso, meus irmãos? Então, uma união indissolúvel, inviolável, né? Uma união perfeita, maravilhosa. É impressionante. Vamos agora caminhar um pouquinho mais, é o último ponto desta noite, tá certo? Eu deixei esse ponto por final porque eu quero fazer vocês também pensarem comigo a respeito de uma coisa. O casamento é um presente de Deus. O casamento é um presente de Deus. Irmãos, não deixem que confundam vocês. Hoje, as pessoas estão, quando fala em casamento, as pessoas brincam, piadas, não é? Ah, você vai se enforcar, você vai só sofrer, não é? Vocês devem ter ouvido muitas histórias, muitas piadas, não é? Oh, meu Deus, você é tão jovem, o que aconteceu? Você vai fazer isso com a sua vida? Então, muitas coisas que as pessoas dizem quando se fala em casamento. E as pessoas veem como uma instituição falida, um problema, algo que precisa ser acabado na sociedade, né? Mas, vejam, Deus viu que o homem estava só e disse que não era bom. E deu para o homem uma auxiliadora, uma mulher, para se unirem e formar um casamento, casarem e formar uma família bendita. Casamento é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, é uma bênção que deve ser recebida com alegria por nós. É um presente para a humanidade, para o bem da humanidade, e não para o mal. É para o bem da humanidade que o casamento foi confiado, foi dado, foi presenteado para nós, meus irmãos. Então, não deixem que essa visão pessimista, né, tome conta do seu coração e da sua mente, da sua vida. O casamento é uma bênção. Agora, o problema, os problemas que surgem nos casamentos não é por causa do casamento, mas por causa do pecado que habita em nós, né? Então somos nós que, por causa da dureza dos nossos corações, por não ouvirmos a voz de Deus e não aplicarmos os mandamentos do Senhor na nossa vida e no nosso casamento, é que nós complicamos as coisas. Mas quanto mais mansidão, quanto mais disposição dos cônjuges de
ouvir a voz de Deus e viver a vontade de Deus, menos problemas teremos. É preciso ter disposição para obedecer. Mas casamento é uma bênção. Casamento é um presente de Deus. Provérbios 18, versículo 22 diz assim: o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. O que acha uma esposa, acha um bem e alcançou a benevolência do Senhor. Então, meus irmãos, casamento é uma dádiva do Senhor para nós. Foi Ele quem criou. E se Ele é que criou, e nós sabemos que Ele criou, Ele também é que vai regular. Ele também é que vai dizer a natureza do casamento, o que é o casamento, né? E Ele vai também dizer como os cônjuges devem viver, Ele vai dizer como a família deve viver, vai dizer como nós devemos criar nossos filhos, como os filhos devem se comportar com seus pais, vai dizer também como os irmãos, os mais jovens, principalmente, o que eles precisam observar para formar uma família, para casar. Aí são outros passos que nós vamos dar lá para frente, né? Conselhos práticos para que os nossos jovens casem-se, né, no Senhor, casem-se para a glória de Deus. Então, instruções também bíblicas para que formem famílias, né, que glorifiquem a Deus, porque se tem uma coisa que você não pode errar, jovem, rapaz, moça, é naquele que você vai escolher para ser seu cônjuge, para fazer aliança de companheirismo, para essa caminhada fantástica que é o casamento. É muito importante. Então, nós pecamos quando quebramos a lei do Senhor e não atentamos para a vontade do Senhor, para formarmos uma família, né? Nós não agradamos o Senhor quando nós desprezamos a importância do casamento, quando nós adiamos de maneira irresponsável o casamento, nós pecamos contra o Senhor, tá? Nós não agradamos a Deus quando nós desprezamos o cônjuge por causa do filho, por causa de outra coisa. Nós não agradamos o nosso Deus, meus irmãos, quando nós trabalhamos para a desunião da família, para a quebra de alguma aliança, e os pais precisam ter muito cuidado com isso quando veem seus filhos casando. Eles precisam ser, não podem jamais ser a interferência que vai provocar o divórcio, a quebra da aliança, porque isso é algo que Deus abomina. Não separe o homem o que Deus uniu, né? Então, precisamos atentar para esses princípios bíblicos e perceber que o casamento é uma bênção. Nós é que complicamos por sermos pecadores, né? Mas casamento é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus. Mas se tivermos o ouvido, né, disposto às instruções santas do Senhor e obedecermos os seus mandamentos, formaremos famílias, restauraremos o nosso casamento que talvez esteja ferido, a aliança que está abalada, o companheirismo que está afetado. Nós, na graça e no poder do Espírito Santo, nós podemos restaurar isso, né? E se o casamento não vai bem, nós hoje estamos percebendo que contamos com o Senhor, porque Ele ama a família, Ele instituiu a família, Ele instituiu o casamento. Contamos com o Senhor para que a nossa família se levante, seja restaurada, para que o nosso casamento seja restaurado, nossos filhos possam então andar conforme a vontade do Senhor, porque foi Ele quem instituiu, né? O Senhor ama a família, ama o casamento. E nós temos o Criador, o Deus Todo-Poderoso, para buscarmos socorro, auxílio, para restaurar o casamento que está abalado, que está afetado pelo pecado. Meus irmãos, o que é o casamento? É uma união de companheirismo. É também monogâmico e heterossexual. Então, formas diferentes disso o Estado pode legislar e pode dizer que é válido, mas diante do Senhor não é aprovado. É um homem e uma mulher. E somente isso, porque foi assim que Deus fez, tá bom?
e é também uma união inviolável, que deve ser tida com responsabilidade por todos nós. E ainda é um presente precioso de Deus. Ok, meus irmãos? Nós vamos então encerrar. No próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos dar continuidade, vamos meditar sobre a finalidade do casamento, qual o fim do casamento. Tá? E vocês vão perceber que nós traremos muito mais aplicações para a nossa vida com relação a esse assunto. Eu preparei para os irmãos um conceito. Tá? Eu quero que vocês olhem para esse conceito, para que nós possamos meditar sobre o que é o casamento. O que é o casamento, afinal de contas? Como nós poderíamos resumir a mensagem de hoje? Vejam lá. O casamento é uma dádiva divina, é um presente de Deus. Ele foi criado e estabelecido pelo Senhor Deus. Foi criado e estabelecido pelo Senhor Deus. E consiste no quê? Consiste numa aliança inviolável, profunda e sagrada, de quê? De companheirismo. Entre quê? Entre um homem e uma mulher. Firmada diante do Senhor Deus, até que Ele, o Senhor Deus, soberano, né? Ele mesmo, pela morte, queira separar os cônjuges. Esse é o casamento. Que nós tenhamos reverência, temor diante de Deus e possamos levar muito a sério e receber com gratidão esse presente que é o casamento e amar e lutar pela nossa família. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos?